Passo a palavra, então, ao nosso professor, Dr. Saulo. Tenha a bondade, por gentileza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de participar desse evento tão especial, essa oportunidade tão interessante de debater um assunto que é muito caro a todos os presentes. Cumprimento o Dr. Vitor Santos Laus. É uma alegria poder participar dessa mesa ao seu lado. Cumprimento a doutora Vânia Hack de Almeida. Cumprimento também a doutora Luciane Merlin Cleve Kravitz e, por fim, meu colega, Dr. Gabriel. É uma grande satisfação participar desse evento, discutir esse assunto tão relevante. Eu sou professor de Direito Constitucional e falo muito sobre direitos fundamentais. Até uns 2 anos atrás, ao longo de todos a primeira década dos anos 2000, a partir de 2010 também, o tema de direitos fundamentais foi um tema bastante discutido na academia. Vários programas de pós-graduação foram abertos na área. Enfim, foi um tema bastante discutido na academia, talvez até a exaustão. Então, até por volta de 2015, ninguém mais aguentava falar em direitos fundamentais. Era um tema assim que as pessoas já estavam cansadas de debater, parecia que não havia mais o que ser tratado. Nos últimos 2 anos, houve, digamos assim, uma quebra na agenda da política nacional, digamos assim. Alguns eventos trágicos que aconteceram no nosso país tiraram um pouco o foco também na academia da área dos direitos fundamentais, como a queda do Internacional para a 2ª divisão do futebol brasileiro, que foi um evento bastante traumático. E eu sou colorado e tenho sofrido bastante com relação a isso. Mas, recentemente, o tema dos direitos fundamentais tem retomado, digamos assim, uma importância bastante grande também na academia. Claro que, no âmbito do Poder Judiciário, esse tema nunca deixou de ser importante, tendo em vista que é o cotidiano da jurisdição e os problemas sempre se modificam. E, portanto, eu fico muito feliz de poder voltar a falar sobre direitos fundamentais num contexto em que eu tenho certeza que esse tema tem voltado a aumentar a sua importância. Na minha breve exposição, eu vou querer abordar alguns conceitos, relembrar com vocês alguns conceitos essenciais da teoria de direitos fundamentais que se aplicam também ao direito fundamental à saúde. Não quero me delongar em questões essencialmente teóricas, mas compreender algumas questões conceituais relevantes que têm repercussão na aplicação prática, na efetivação jurisdicional desse direito. Acho interessante a gente fazer alguns esclarecimentos que ajudam a gente a pensar sobre como o direito à saúde pode ser efetivado por meio da atividade jurisdicional de uma maneira mais clara, de uma maneira mais coerente. Especialmente, eu gostaria de abordar essas questões conceituais para debater duas questões que, para mim, são bastante relevantes hoje em dia na área da judicialização do direito à saúde, que são os tratamentos de alto custo e a judicialização de políticas públicas. Antes de abordar especificamente as questões conceituais que eu queria trabalhar com vocês, eu sou professor orientador também da Escola da Magistratura Federal aqui do Paraná, da SMAF. E eu oriento alguns trabalhos também na área de direito à saúde, e eu sempre incentivo os meus orientandos a fazerem pesquisas concretas, pesquisas práticas, que eu acho que a gente tem um panorama institucional geral, um panorama geral da judicialização da saúde ainda muito precário. Eu acho que é importante a gente avançar na construção de dados que permitam à academia e aos juízes terem um conhecimento mais robusto sobre os impactos da judicialização da saúde, tanto em termos de políticas públicas como em termos de atuação institucional do Poder Judiciário. Um dos meus orientandos fez uma pesquisa que foi concluída agora no começo do ano de 2017, exatamente sobre a judicialização de direitos fundamentais sociais na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A pesquisa consistiu basicamente no seguinte: ele utilizou 2 termos de busca na plataforma de jurisprudência do TRF4 e, a partir de dois termos, mínimo existencial e direitos fundamentais sociais,
Foram encontrados, no ano de 2016, 331 acórdãos do TRF4 sobre essa matéria. Existe uma plataforma online que permite aos pesquisadores trabalhar com estatísticas. Então, é possível você trabalhar um espaço amostral estatisticamente a partir das orientações que essa plataforma vai te orientando. E o meu orientando fez essa atividade nessa plataforma, e de acordo com essa plataforma, para que a gente conseguisse analisar esse universo de 331 decisões de maneira consistente, extraindo números consistentes desses dados, seria necessário fazer uma análise de um espaço amostral de 75 decisões. Então, ele selecionou dessas 331 decisões do TRF4 de 2016, ele analisou 75 acórdãos, para verificar e dessas decisões conseguir extrair alguns elementos que pudessem ser relevantes. Bem, dessas 75 decisões, quais foram os pontos mais relevantes que foram analisados? Em primeiro lugar, ele distinguiu essas decisões em relação à matéria, quais dessas decisões envolviam direito à saúde e quais delas envolviam outros direitos fundamentais. Analisou também nessas decisões o valor da causa, ou seja, não só o valor da causa, mas também o valor da condenação eventualmente imposta nessas decisões. Analisou quais delas tiveram procedência e quais foram improcedentes. E analisou também se os casos eram relacionados a ações individuais ou se envolviam tutela coletiva. Basicamente, as conclusões que o meu orientando Diego Zulato chegou foram: das 75 decisões, dos 75 casos analisados, 56 versavam sobre pedidos de medicamentos não previstos nos protocolos do SUS. 56 no universo de 75 decisões dá um número de uma porcentagem de aproximadamente 75%. Ou seja, 75% das ações judiciais pesquisadas versavam sobre direito à saúde, e não só sobre direito à saúde, mas sobre pedidos de medicamentos não constantes das listas do SUS. Além disso, mais outras 10 ações eram também envolvendo direito à saúde, mas não especificamente sobre medicamentos não previstos nas listas do SUS. Eram sobre tratamentos hospitalares, eram sobre cirurgias, enfim, tratamentos domiciliares, uma série de outras demandas envolvendo também o direito à saúde. Mas, de maneira geral, a gente pode ter um panorama de que cerca de 88%, 90% das ações judiciais envolvendo direitos fundamentais sociais são sobre direito à saúde. E a grandíssima parte delas sobre medicamentos não previstos nos protocolos do SUS. A parcela restante era sobre benefícios previdenciários, benefícios de assistência social, alguns até sobre questões tributárias, que também constavam matérias relativas a direitos fundamentais sociais. Mas o grande universo é, de fato, sobre direito à saúde e, especificamente, sobre pedido de medicamentos não previstos nas listas do SUS. Os valores dessas ações. O universo variava de condenações de cerca de R$1.000 até a condenação mais cara, no valor de R$394.000. O que, fazendo um cálculo, fazendo uma média de todas as condenações, se chegou ao número de um valor médio de condenação de R$123.900, praticamente R$124.000 de condenação em ações desse tipo. E essas ações, talvez vocês tenham essa percepção intuitiva, não sei se já chegaram a analisar um dado mais aprofundado sobre isso, mas a análise que foi feita é que desses 56 processos de medicamentos, praticamente todos foram deferidos. Foram indeferidos 3 processos, 3 ações judiciais foram consideradas improcedentes. E todas elas giravam
em torno da questão imprescindibilidade do medicamento e existência de autorização na Anvisa do tratamento pleiteado. Então, as 3 ações que foram consideradas, que foram julgadas improcedentes, foram com base nesse motivo. Ou porque o medicamento foi considerado, não, ou porque se considerou que não houve a prova da imprescindibilidade daquele medicamento alternativo, ou seja, o SUS ofereceria um tratamento tão eficiente quanto pleiteado, ou o tratamento era proibido pela Anvisa. Em relação ao quarto aspecto analisado, também, de todo o universo de ações analisadas, apenas 2 envolviam ações coletivas, ou seja, a grande parte das ações é sobre ações de tutela individual. As 2 ações coletivas analisadas, uma delas, a fundamentação, foram ações civis públicas, e houve fundamentação com base no direito à saúde, mas a primeira dela não era especificamente sobre o direito fundamental à saúde. Era uma ação em que o MPF pleiteava a instalação de balanças de pesagem na BR-290, tendo em vista que o trânsito de veículos pesados na rodovia poderia comprometer a via pública e esse comprometimento poderia gerar acidentes, enfim, colocar em risco a integridade física dos usuários. Essa ação foi julgada improcedente pelo tribunal, o recurso foi julgado improcedente, e sobre o fundamento de que não houve demonstração de que haveria nexo de causalidade entre eventuais avarias na pista e o comprometimento da segurança daquela localidade. A outra ação coletiva que foi intentada foi uma ação civil pública com o objetivo de assegurar a prestação de serviços de saúde em terras indígenas das comunidades de São Jerônimo e Barão de Antonina, no município de São Jerônimo da Serra, aqui do Paraná. Essa ação foi julgada procedente, o Tribunal Regional Federal confirmou essa decisão e condenou a União a promover, a implementar serviços de saúde nessas unidades, nessas terras indígenas. E o interessante é que houve o julgamento pela procedência, mas foi uma procedência quanto ao dever de prestar os serviços, mas não foram especificados quais serviços deveriam ser prestados. Ou seja, a condenação foi reconhecendo a ausência de uma política pública específica para aquela comunidade, se condenou a União a organizar a prestação desses serviços, mas não foram definidos quais serviços que deveriam ser prestados, deixando a União definir, então, quais os meios necessários à efetivação dessa decisão. Então, basicamente, esse foi o panorama analisado e eu acho que ele vai poder também nos fornecer alguns elementos que eu pretendo colocar para vocês na sequência. E uma análise que eu já acho interessante que a gente pode fazer é que eu não acho que o grande número de procedências ou que o grande número de ações individuais nessa matéria seja um problema. Eu acho que ela reflete, na verdade, uma construção de bons filtros pelo Poder Judiciário para a definição do que pode ser ou não direito fundamental à saúde tutelável judicialmente. Eu acho que existe um movimento já há um bom tempo no âmbito do Poder Judiciário discutindo. O STF fez uma audiência pública em 2009, acabou balizando critérios bastante razoáveis para o deferimento ou não de pretensões envolvendo o direito à saúde. E eu acho que em relação às demandas individuais envolvendo especificamente medicamentos, eu acho que já existem bons critérios, bons filtros que orientam a atuação não só do Poder Judiciário, mas também a atuação dos advogados e de todos que participam do sistema judicial. Mas esse é um universo pequeno em relação a todo o universo que envolve o direito fundamental à saúde. E as questões que eu vou querer tratar com vocês é justamente para isso, para a gente poder refletir várias outras questões que envolvem também o direito fundamental à saúde, mas que talvez a gente ainda não tenha definido
bons filtros, talvez ainda bons critérios para a decisão em relação a essas outras questões envolvendo o direito fundamental à saúde, e talvez por isso que a judicialização delas talvez ainda seja mais problemática, mais dificultosa. E o meu ponto de partida, então, para analisar as questões conceituais que eu gostaria de analisar com vocês, é justamente sobre uma característica bastante peculiar dos direitos fundamentais, é que na teoria clássica dos direitos fundamentais, esses direitos são vistos como feixes de posições fundamentais, ou seja, cada direito fundamental ele é composto por uma série de parcelas que, reunidas, vão formar esse direito fundamental, seja a saúde, seja a educação. São direitos complexos que são formados por inúmeras parcelas e que cada uma dessas parcelas pode apresentar peculiaridades na hora de se efetivá-lo, seja judicialmente ou seja administrativamente. A partir dessa constatação inicial, ou seja, de que os direitos fundamentais eles são, na verdade, feixes, eles constituem feixes de posições fundamentais, eu gostaria de analisar com vocês as questões envolvendo a aplicabilidade imediata desses direitos, as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, as funções que eles podem desempenhar na realidade concreta e também as restrições à aplicabilidade desses direitos. Tudo de maneira bastante geral para que a gente possa ter tempo para continuar debatendo essas questões na sequência. Pois bem, em relação à aplicabilidade dos direitos fundamentais, a Constituição prevê no artigo 5º, parágrafo 1º, que os direitos fundamentais são imediatamente aplicáveis. Isso acaba não dizendo muita coisa, não resolvendo o nosso problema, tendo em vista que os problemas relacionados aos direitos fundamentais são enormes e seria inviável a gente partir de uma pressuposição de que todas essas parcelas dos direitos fundamentais seriam imediatamente exigíveis. O que acontece é que, especificamente em relação ao direito fundamental à saúde, esse dispositivo do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição já não suscita mais grandes divergências, tendo em vista que já houve uma vasta regulamentação posterior, tanto em sede do Poder Legislativo como na área administrativa, que viabilizam a aplicação prática do direito fundamental à saúde. Não existe mais um problema que era bastante comum, que é bastante comum em relação a outros direitos, sobre a discussão de se o direito fundamental social é exigível diretamente da Constituição ou não. Em relação ao direito à saúde não existe mais, essa problemática não é mais tão importante, tendo em vista a vasta legislação que existe sobre o tema e também a vasta normatização administrativa nessa matéria. O que não acontece em relação a todos os direitos fundamentais. Por exemplo, em relação ao direito à moradia, que é igualmente um direito fundamental social, o problema ainda é bastante controverso. Será que é possível se exigir o direito à moradia imediatamente a partir da Constituição, apenas a partir do artigo 5º, parágrafo 1º, uma ação judicial pleiteando a construção de uma habitação popular para quem não tem condição de construir sua própria moradia, será que seria viável? Essa é uma discussão talvez interessante para o direito à moradia, mas que em relação ao direito à saúde, essa questão já não é mais tão relevante. O que é relevante a gente extrair do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição é que ele gera, no âmbito da teoria dos direitos fundamentais, o que a doutrina chama de dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, especificamente do direito à saúde. Ou seja, os direitos fundamentais, eles geram, em um primeiro momento, uma dimensão objetiva, que consiste na vinculação dos demais poderes à adoção de medidas voltadas à efetivação do direito fundamental, ou seja, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário são compelidos a adotarem mecanismos que viabilizem a efetivação desse direito fundamental. O poder legislativo é compelido a produzir legislação que discrimine e que
densifique o conteúdo do direito fundamental previsto de maneira principiológica na Constituição. O Poder Executivo é compelido a adotar as medidas administrativas necessárias à efetivação desse direito, e o Poder Judiciário também é compelido a desenvolver técnicas processuais adequadas à efetivação desses direitos fundamentais. A maior parte dos problemas relacionados à efetivação do direito à saúde não diz, no meu entendimento, não diz respeito a problemas no âmbito do Poder Legislativo nem ao âmbito do Poder Judiciário, sim ao próprio Poder Executivo. Eu acho que o problema da dimensão objetiva ele é bastante relevante, ele é mais candente ao Poder Executivo, tendo em vista que a maior parte, na minha avaliação, a maior parte dos problemas relacionados à judicialização da saúde decorre de más práticas administrativas. Por exemplo, hoje existem trabalhos acadêmicos que já defendem a possibilidade de o Poder Executivo, por meio de processos administrativos, promover a tutela de direitos fundamentais sociais, mesmo que não estejam previstos em políticas públicas específicas. Seria o caso, basicamente, das pretensões envolvendo medicamentos não previstos em listas do SUS. Se houvessem processos administrativos ou se houvessem vias administrativas adequadas que viabilizassem a análise dessas pretensões no âmbito administrativo, o problema da judicialização dessas questões seria absolutamente diminuído. O Poder Executivo diminuiria enormemente a quantidade de problemas que acabam desembocando no Poder Judiciário e também com a vantagem de poder promover uma efetivação mais igualitária e universal desse direito. Em relação à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, eles geram a cada um dos sujeitos, especificamente, posições jurídicas que podem ser objeto de proteção jurídica, inclusive no âmbito judicial. Claro que o nível de proteção, o nível de eficácia subjetiva dos direitos fundamentais vai depender, sobretudo, do nível de regulamentação desse direito, sobretudo pela forma como ele é regulamentado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Além disso, do ponto de vista subjetivo, os direitos fundamentais eles podem desempenhar uma série de funções na realidade concreta. E esse é um tema bastante controverso dos direitos fundamentais, partindo daquela premissa de que eles são feixes de posições fundamentais. Na realidade concreta, eles podem desempenhar inúmeras funções. A doutrina clássica, a partir principalmente do professor Alex, sistematiza em basicamente 3 grandes grupos de funções que esses direitos fundamentais sociais podem desempenhar na realidade concreta, que são as funções de defesa, a função de proteção e a função prestacional. O professor Clemerson Merlin Cleve e o professor Canotilho também agregam uma 4ª função dos direitos fundamentais, que é a função de não discriminação. Ou seja, cada direito fundamental social gera essas 4 funções aos seus respectivos titulares. Cada uma dessas funções gera peculiaridades dogmáticas distintas. Pois bem, quais seriam essas peculiaridades? Em relação às funções de defesa, as funções de defesa dos direitos fundamentais geram para os seus titulares um espaço de autonomia, um espaço de liberdade. Ou seja, o direito fundamental gera um espaço de não intervenção estatal na esfera subjetiva do sujeito. O sujeito tem um espaço dentro do qual ele pode definir os rumos da sua própria vida sem intervenção estatal. Inclusive, o direito à saúde gera também uma esfera de autonomia no âmbito das esferas subjetivas dos sujeitos. Por exemplo, eu vi recentemente uma decisão judicial que determinou que uma gestante fizesse uma cesárea no hospital. Ela foi ao hospital em trabalho de parto, ela chegou no hospital, o médico
De acordo com o médico que atendeu essa gestante, havia recomendação de que ela fizesse cesárea, e ela se recusou a fazer cesárea e foi para casa, decidiu ter o parto normal. Houve uma provocação do Ministério Público por parte da equipe do hospital, foi ajuizada uma ação que determinou que ela fizesse a cesárea. Então ela foi buscada em casa com força policial e foi levada ao hospital para ser feita essa cesárea. A questão controversa existem argumentos razoáveis que podem ser defendidos para ambos os lados. Mas o que eu acho interessante é que, embora possa haver justificativas razoáveis para se exigir que ela fizesse a cesárea, por exemplo, no caso de recomendação clínica, havia risco de vida para o bebê, para o feto. Nesse caso, então, seria necessária uma intervenção do Estado para garantir a vida do bebê que estava por nascer. Por outro lado, também é interessante a questão justamente dos limites da intervenção estatal no âmbito de autonomia do sujeito. Por que não, considerando que talvez não houvesse, a versão dessa mulher é de que, na verdade, não havia, o problema não era a cesárea, ela até poderia se submeter à cesárea, mas quando ela chegou ao hospital, não autorizaram que ela fosse acompanhada, ela tinha receio de sofrer algum tipo de violência obstétrica, não foram oferecidas para ela condições, digamos assim, dignas para que ela pudesse ter a cesárea. Então ela falou, olha, nessas condições eu não quero ter uma cesárea, não quero ter uma cesárea que vai me submeter a uma situação de violência, eu prefiro ter um parto normal nessas condições. Eu acho interessante a gente refletir justamente isso. É possível a gente cogitar de situações em que a intervenção estatal, mesmo que seja para proteger um direito, essa intervenção estatal pode também se revelar abusiva. E a função do direito, a função defensiva dos direitos fundamentais realça exatamente isso. Em algumas situações, a intervenção estatal ela é abusiva e pode também violar direitos do cidadão. Um outro exemplo clássico de função defensiva do direito à saúde é no caso de transfusão de sangue de adeptos da religião de Testemunhas de Jeová. Vários casos ocorrem em que a pessoa se recusa a se submeter a um determinado tratamento e há uma discussão médica se o médico deve fazer o tratamento mesmo diante da recusa do paciente. Houve até uma decisão recente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no caso de uma menina de 13 anos, cujos pais proibiram a equipe médica de fazer a transfusão de sangue na menina de 13 anos. A adolescente acabou vindo a falecer posteriormente. Eu achei interessante a solução judicial do caso. Foi movida uma ação criminal contra os pais, e a decisão agora confirmada no âmbito do STJ foi a de que os pais não poderiam ser responsabilizados, que os pais estavam atuando no âmbito, digamos assim, do seu legítimo direito ao exercício da liberdade religiosa, enfim, e que quem deveria ter feito o tratamento mesmo contra a autorização dos pais seriam os médicos. Então a ação criminal deveria ser voltada contra os médicos e não contra os pais. Mas também essa é uma questão, apesar das divergências, também é uma questão que envolve a função defensiva dos direitos fundamentais. Ou seja, o cidadão tem direito a se negar a receber algum tratamento oferecido pelo sistema público de saúde. Em relação à função de proteção do direito à saúde, os direitos fundamentais impõem ao Estado o dever de promover medidas que protejam as esferas subjetivas, ou seja, que evitem que o direito fundamental seja violado de qualquer maneira. Especificamente em relação ao direito à saúde, por exemplo, nós temos a vigilância sanitária, nós temos uma agência reguladora, a Anvisa, que são estruturas estatais criadas com o objetivo de proteger o cidadão. Recentemente esteve em debate a questão da pílula do câncer, a fosfoetanolamina, que foi, depois da lei autorizando o seu acesso pelos cidadãos,
o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação dessa lei, tendo em vista justamente a existência de uma estrutura administrativa voltada a promover a proteção da saúde da população e que não havia autorizado essa substância a ser utilizada como um medicamento. Também é uma forma de atuação, de proteção do direito fundamental. Com relação à dimensão prestacional do direito à saúde, ele exige que o Estado, então, entregue utilidades materiais aos cidadãos para garantir a efetivação desse direito fundamental. Em relação ao direito fundamental à saúde, essa é a dimensão mais visível, digamos assim, do direito à saúde e que exige que o Estado forneça tratamentos, forneça medicamentos, enfim, todas as medidas necessárias à efetivação concreta desse direito aos cidadãos. Em relação à função de não discriminação, os direitos fundamentais sociais asseguram que não pode ser conferido tratamento discriminatório aos cidadãos, a não ser que haja uma justificativa constitucional para isso. Sujeitos idênticos só podem receber tratamentos diferentes se houver alguma justificativa amparada na Constituição que assim autorize. Em relação ao direito fundamental à saúde, essa questão me parece relevante no que diz respeito à hipossuficiência. Um dos requisitos desenvolvidos pela jurisprudência, especialmente a partir da jurisprudência do STF, diz respeito à hipossuficiência como um requisito ao deferimento de pretensões envolvendo o direito fundamental à saúde. Essa questão talvez seja... eu entendo que talvez seja razoável exigir a comprovação da hipossuficiência não como um critério geral, mas apenas naquelas hipóteses em que não há política pública prévia, ou enfim, em situações em que não há um programa estatal anterior que assegure o oferecimento da prestação material. Nesses casos, então, de pretensão para além daquilo que o Estado já é capaz de prover de maneira universal, talvez seja razoável a gente exigir a demonstração da hipossuficiência. Agora, em relação àqueles tratamentos que são prestados de maneira universal a todos os cidadãos, não me parece razoável exigir a demonstração da hipossuficiência quando essa questão é levada ao Poder Judiciário. Por exemplo, várias pretensões são relacionadas à ineficiência de políticas públicas já existentes. E pode ser que um sujeito que não seja necessariamente hipossuficiente não tenha acesso a essa prestação material por uma ineficiência da administração pública. E eu acho que essa ineficiência poderia ser superada judicialmente, mesmo sem a demonstração concreta da hipossuficiência, tendo em vista que se trata de uma prestação material disponibilizada a todos os cidadãos. Basicamente, então, os direitos fundamentais desempenham funções de defesa, função de proteção, função de prestação e função de não discriminação. Em relação à restrição à aplicabilidade dos direitos, eu acho importante a gente abordar essa questão, tendo em vista que, em geral, as discussões relacionadas à negativa de direito fundamental social geralmente é pautada na discussão da chamada reserva do possível. Eu acho interessante a gente analisar essa questão, porque eu acho que essa teoria, às vezes, ela é mal compreendida ou, às vezes, ela é utilizada de uma maneira enviesada. E o que eu acho importante discutir em relação a isso em primeiro lugar, os direitos fundamentais sociais estão sujeitos, sim, à reserva do possível, mas eles não estão sujeitos somente à reserva do possível. Os direitos fundamentais sociais, eles estão sujeitos a uma série de restrições, e não somente a restrições de ordem financeira. Em segundo lugar, essas reservas financeiras, elas não se aplicam somente aos direitos fundamentais sociais. Elas se aplicam a todo e qualquer direito. E o problema que eu vejo é que muitas vezes a teoria da reserva do possível ela é utilizada somente
em relação aos direitos fundamentais sociais. Pois bem, quais seriam as restrições que a teoria dos direitos fundamentais geralmente apresenta à eficácia dos direitos fundamentais? As restrições geralmente são sistematizadas em 3 ordens de restrições. Em primeiro lugar, as chamadas reservas, reserva geral de ponderação. Uma segunda espécie de restrição, a reserva do politicamente oportuno ou adequado. E uma terceira ordem de restrição, a chamada reserva do possível. A reserva imanente de ponderação revela que, na verdade, todos os direitos estão sujeitos à ponderação quanto à extensão da sua eficácia. Para que os direitos possam ser efetivados, eles dependem de uma decisão pretérita sobre a sua extensão e sobre o nível da sua efetivação. E é natural que, nessa decisão, haja uma ponderação sobre quais direitos, sobre quais prioridades vão ser adotadas pelo poder público. Por exemplo, me parece que é uma prioridade bastante evidente do Estado brasileiro a efetivação do direito à saúde, e não é uma prioridade do Estado brasileiro a satisfação do problema do direito à moradia, por exemplo. E, além disso, os direitos fundamentais estão sujeitos de, na realidade prática, nos casos concretos, eles estarem sujeitos a uma ponderação específica que pode surgir em um conflito determinado envolvendo 2 direitos fundamentais. Por exemplo, um caso de proibição de fumar em lugares fechados. Nesse caso, o direito à liberdade do cidadão pode, num processo de ponderação, ser restringido para garantir o direito à saúde dos demais cidadãos que estejam naquele ambiente fechado. Ou seja, todos os direitos fundamentais estão sujeitos a essa restrição. Nenhum direito é absoluto. Eles podem, tanto de maneira global, como de maneira específica, num caso concreto, serem objetos de ponderação quanto à extensão da sua eficácia. As reservas do politicamente oportuno ou adequado revelam que a Constituição atribui a determinados órgãos estatais a competência para definir também em que medida esses direitos poderão ser efetivados ou não. O direito fundamental à saúde, por exemplo, ele possui uma vasta gama de extensão que poderia ser adotada para sua efetivação, mas o poder público o poder público, especialmente o poder legislativo e executivo, tomam decisões para delimitar e viabilizar a efetivação prática desse direito. Por exemplo, em relação ao SUS, houve uma opção clara do legislador de que seriam protegidas aquelas prestações materiais envolvendo o direito à saúde, orientadas pelo critério da medicina baseada em evidências. Ou seja, são protegidos pelo Estado brasileiro aquelas prestações cuja eficácia e efetividade sejam reconhecidas pela comunidade científica. Essa é uma opção feita pelo legislador e, portanto, que delimita a efetividade do direito à saúde na realidade concreta. A terceira ordem de restrições é exatamente a reserva do possível. E como a gente pode compreender a reserva do possível? A origem da teoria da reserva do possível, na verdade, ela foi desenvolvida na Alemanha, não com essa característica que a gente tem no Brasil, mas com o sentido de razoabilidade. A reserva do possível, na forma como ela foi construída pela jurisprudência alemã, especialmente a partir da década de 70, foi no sentido de o que poderia ser exigível da sociedade para cada direito, para cada sujeito individualmente considerado. O que cada sujeito poderia esperar da sociedade, o que seria razoável que a sociedade entregasse para cada cidadão. E não havia necessariamente uma vinculação com a questão financeira. No Brasil, a questão da reserva do possível foi recepcionada com esse viés mais financeiro, digamos assim, e o que eu acho importante esclarecer
é que não somente o direito à saúde e os demais direitos sociais podem estar sujeitos a essa reserva, mas também os direitos, qualquer direito fundamental. Só que, às vezes, outros direitos fundamentais já foram consolidados há tanto tempo que a gente esquece ou não se torna tão evidente a sua dimensão custosa. Por exemplo, o direito à propriedade, que é tipicamente considerado como um direito de liberdade ou um direito que não geraria custos ao Estado, a manutenção, a garantia do direito à propriedade gera inúmeros custos para o Estado, seja para a manutenção do poder de polícia, seja para a manutenção de uma estrutura de registro do direito à propriedade, seja pelo funcionamento do próprio Poder Judiciário, que volta e meia é compelido a tutelar esse direito. E eu nunca vi, por exemplo, uma decisão judicial negar uma reintegração de posse com base na chamada reserva do possível. Nem vi ser utilizada a reserva do possível para negar o envio de força policial para proteger a Assembleia Legislativa, por exemplo, de manifestações populares. Vocês devem ter visto no ano passado aqui no Paraná, quando foi aprovada a reforma da Previdência, da legislação previdenciária paranaense, foi deslocado um contingente policial gigantesco de vários municípios do estado do Paraná para promover a proteção da Assembleia Legislativa para deliberação sobre essa matéria. Isso certamente envolveu inúmeros gastos estatais, mas esse tipo de gasto geralmente não é considerado no âmbito da teoria da reserva do possível, e sim somente no âmbito da teoria dos direitos sociais. E só concluindo, o que eu acho interessante é que os dados que a gente tem em relação ao impacto financeiro da judicialização da saúde é de que não há, digamos assim, no meu entendimento, um impacto financeiro capaz de comprometer o funcionamento das políticas universais do SUS em razão de condenações judiciais. Vejam, os dados do Ministério da Saúde revelam que de 2010, se eu não me engano, a 2015, foram gastos com condenações judiciais no âmbito da União cerca de 3,2 bilhões de reais para satisfazer as condenações judiciais relacionadas ao direito à saúde. 3,2 bilhões de reais no universo de 4 ou 5 anos é um número razoável, mas a gente tem que analisar isso em perspectiva. Qual que é o orçamento da saúde da União? O orçamento da saúde do ano de 2016 foi de mais de 100 bilhões de reais. De maneira que se a gente considerar um gasto geral de 1 bilhão por ano com condenações judiciais, o valor acaba sendo inferior a 1% do orçamento da saúde. Sendo que do orçamento total da União, de mais de 100 bilhões de reais, não são os 100 bilhões que são executados. A União geralmente executa cerca de 70% a 80% desse valor do orçamento da saúde, de maneira que cerca de 20 bilhões do orçamento da saúde acaba sequer sendo aplicado por entraves administrativos. E tem um efeito positivo, e agora eu já me concluo exatamente para o final, um efeito positivo da judicialização, que é justamente o de compelir o Estado a promover políticas públicas eficientes. E eu apresento um exemplo, que é o caso dos medicamentos de hepatite C. Houve uma onda bastante grande de judicialização dos medicamentos da hepatite C, primeiramente com o chamado interferon, e mais recentemente com medicamentos mais sofisticados, como sofosbuvir e daclatasvir, que são medicamentos muito mais eficazes, que geram muito menos efeitos colaterais aos pacientes, mas que são muito caros. No mercado, um kit desses medicamentos para tratamento custa cerca de 200 a 300 mil reais. Mas após várias condenações judiciais, eu vi uma notícia do Ministério da Saúde que foram adquiridos 35 mil kits desses medicamentos a um custo de 9 mil dólares cada kit, ou seja, cerca de 30 mil reais cada kit desses medicamentos. Quando a União utiliza o seu poder de escala, o seu poder de compra, o gasto com esses medicamentos acaba sendo infinitamente menor. De maneira que o Poder Judiciário, atuando de uma maneira coerente
a partir de critérios claros, pode se converter, sim, num canalizador de demandas e num impulsionador de políticas públicas mais eficientes por parte do poder público. Enfim, em razão do esgotamento do tempo, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento.